Boa tarde, meninos. Hoje nós iniciaremos nosso conteúdo sobre fração, certo? O que vem a ver para ser fração? Fração é parte ou um pedaço de um inteiro. Então, nós temos um inteiro aí e podemos observar que ele está repartido, né? Então, nós temos aí vários pedaços. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão onde nós temos o dividendo, que é o numerador, e o divisor, que é o nosso denominador, certo? Então, nós temos aí exemplos de fração que usamos no nosso dia a dia. Ao dividir um bolo, nós estamos utilizando a fração, nós temos parte de um todo, estamos dividindo em pedaços. Nós temos aí pizza, né? Um inteiro, a pizza inteira. Quantos pedaços pode ser? Então, depende do tamanho, né? Grande, 8 pedaços. Média, 6 pedaços. Pequena, 4 pedaços. Então, a fração vem tratar disso, vem tratar do inteiro que pode ser repartido em pedaços. Como nós lermos esses números fracionários? Então, se eu tenho aí o número de partes sendo 2, eu falo que é meio. Então, eu tenho o inteiro e o meio. Eu tenho o terço, eu tenho o quarto, eu tenho o quinto, eu tenho o sexto, o sétimo, o oitavo, nono, décimo. Aí vocês têm que prestar atenção que até o 10, né, nós usamos os números ordinais, sem ser o 2 e o 3, o meio e o terço, mas o restante foi quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando chegou a partir do 11, nós utilizamos o número cardinal 11 e aí o avos. Então, nós temos aí 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos e assim por diante, certo? 21 avos, 61 avos. A partir do 100, nós voltamos de novo por números ordinais. E aí tem centésimo, aí vai. E depois o milésimo, certo? Então, a partir do 10, depois do 10 em diante, nós temos que usar o número cardinal, como ele está sendo representado, e o avos, certo? Nós veremos exemplos mais à frente. Aí, ó. A partir do número 11, dizemos o número em cardinal, seguindo de palavra avos. Então, nós temos aí 3 sobre 15, né? 3, 15. Então, o 15 vai ser 15 avos. Então, vai ser 3, 15 avos. O inteiro sobre a parte que foi repartida, né? Foi em parte, no caso. Então, eu tenho 3, 15 avos. O segundo exemplo, eu tenho 8, 32 avos. E aí, parte da onde eu falei a vocês que tem o numerador e o denominador. Então, o A ele é considerado o numerador, que é o número que fica acima. O B é considerado o denominador, certo? O numerador em cima, o denominador embaixo. Como podemos ver esse exemplo aí, ó. 8, numerador, 32, denominador. Então, uma representação gráfica de frações, né? As frações também são representadas de formas gráficas. Vocês podem encontrar outras formas de representação gráfica, como, por exemplo, retângulos, quadrados, triângulos, certo? Vamos mostrar a forma usual da representação gráfica, que é o gráfico de pizza, redondinho, certo? Veja um exemplo. Então, eu tenho aí, ó, 1 sobre 2, certo? Eu tenho apenas um, tá pintado, e eu tive duas partes. Então, 1 sobre 2. O segundo exemplo, eu tenho 5 oitavos, que eu tenho 5 números pintados, mas são 8 partes. Então, das 8 partes, apenas 5 foram pintadas. Então, essas 5 fica no meu numerador, o 8 no meu denominador. E aí nós temos os tipos de frações, certo? Nós temos a fração própria, imprópria, aparente, equivalente, certo? Então, o que seria uma fração própria? A fração própria,
o numerador é menor que o denominador. Então, quando vocês se deparam com uma fração que o numerador, o número de cima, é menor que o denominador, como vocês podem ver aqui, ó, vou marcar para vocês. Aqui, ó. É 8 e aqui é 32, não é isso? Então, se o seu numerador é menor que o denominador, ele vai se chamar própria, é uma fração própria. Em cima menor, embaixo maior. E quando for ao contrário, quando em cima for maior e embaixo for menor, como veremos aí no outro exemplo embaixo. Então, 8 em cima e 5 embaixo. Aí nós chamamos de fração imprópria, certo? Em cima maior, embaixo menor, imprópria. Em cima menor, embaixo maior, própria. E aparente? Aparente é aquela fração disfarçada, certo? Que ela está em forma de fração, mas se você dividir ela, vai dar um número inteiro. Então, aí, ó, 8, 4, ela se parece muito com a fração imprópria, certo? Mas se você perceber, 8 não divide 5, 12 não divide 9, 7 não divide 4, como podemos ver aqui. Mas se nós partirmos para aparente, nós vamos ver que 8 sendo maior em cima e 4 sendo menor embaixo, seria uma imprópria. Mas aí eu sei que 8 divide 4. Então, já não deixa de ser fração, já torna-se um número inteiro, não é isso? Então, chamamos de fração aparente, aquela fração disfarçada, que parece ser imprópria, mas não é porque ela, quando divide, tem o seu número exato. 12 dividido por 2, 6, certo? Então, é uma fração aparente, parece ser uma fração, mas não é, como se fosse assim. Já nós vemos esse exemplo aqui, ó, 12 não divide 9, então é imprópria. 7 dividido por 7 também é aparente, porque 7 dividido por 7 quanto é? 1. Se fosse 100 dividido por 10, parece ser imprópria, porque 100 em cima maior, 10 embaixo menor. Mas não vai ser imprópria por quê? Porque 100 dividido por 10 é 10, então torna-se uma fração aparente, certo? Então, o que seria fração equivalente? Quando dois ou mais frações têm a mesma quantidade pegas de um mesmo todo. Então, nós temos aí, ó, com a pizza, nós podemos fazer 2 quartos, 1 meio, 4 oitavos. Então, se eu pegar o 4 oitavos aí, eu posso transformar o 4 oitavos em 2 quartos, não é isso? Porque se eu dividir o 4 por 2, dá 2. Se eu dividir o 8 por 2, dá 4. Aí, se eu pegar agora, ó, dividindo por 2, né? Dá 2. Dividido por 8, dividido por 2, dá 4. Certo? Agora, o 4, 2 quartos. Se eu dividir os 2 quartos por 2 também, vai dar 1 meio. Vai dar 1, no caso, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, são frações equivalentes, certo? São frações que podemos aí simplificar e ela vai se tornar apenas em uma só. Se final se torna em uma só. E aí nós temos a fração mista. O que vem a ser fração mista? Como representar duas pizzas faltando pedaços em uma fração? Então, a resposta é utilizando o número misto, um número formado por um número inteiro junto com uma fração, certo? O número misto é isso, um número inteiro junto com uma fração, como veremos no exemplo aqui. Então, nós temos aí um bolo inteiro, certo? O bolo inteiro. Então, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos o bolo inteiro de fubá. E ele foi dividido em 16 pedaços e apenas um foi comido. Certo? Então, eu tenho um inteiro de 1 sobre 16. É como se fosse um bolo, são 2 bolos no caso, né? Um inteiro, que eu não mexi, e o outro bolo, com a mesma quantidade de pedaços do primeiro, foi tirado apenas um dos 16 pedaços. Certo? Na verdade, não é apenas... desculpa, não são 2 bolos. É um bolo. Desse um bolo, apenas um sobre 16 foi tirado do pedaço. Apenas um pedaço de 16. Então, é a apresentação de uma fração mista. E aí, a parte inteira sendo 2, a fracionária sendo 6 sobre 10.
Nesse caso são 2. No caso eu tenho 2 pedaços e o outro dos 2 pedaços, 6 dos 10 foram tirados. Então podemos observar aqui. Podemos transformar um número misto novamente em uma fração, certo? Como? Inteiro dividido na mesma quantidade de fração. Então, eu tenho aí, ó, como é que eu vou transformar esse número em uma única fração? Então, eu vou pegar, aqui está mostrando que eu tenho 2 inteiros, 6 sobre 10. Então, eu vou colocar, quem é o meu denominador? 10. Então, 10 sobre 10, 10 sobre 10, mais, e aí eu repito a fração. Mas eu vou ensinar vocês de uma forma mais simples que essa, certo? Como é que eu vou transformar? Ó, se o meu denominador aqui é 10 e o meu inteiro é 2, eu vou multiplicar. 10 vezes 2 dá 20. E somo mais 6. Então, 10 vezes 2, 20. 20 mais 6, podemos observar que é 26. E aí eu repito o meu denominador. Se o meu denominador aqui é 10, então eu vou colocar o 10 aqui. Certo? De novo, como é que eu transformo em uma única fração? Multiplico o denominador pelo inteiro e somo com o numerador. Então, 10 vezes 2 mais 6, certo? E aí eu transformo em uma única fração. Como podemos ver aí, ó. Multiplico, depois eu somo. E aí tem esse lembrete, ó. Eita. Vamos voltar aqui. Pronto. O lembrete é que você tem que não pode esquecer que o denominador vai se repetir, certo? Quando você transformar em nova fração. Então, se eu boto 10 vezes 2, 20 mais 6, fica 26 em cima. Quem é o meu denominador? 10. Então, embaixo será 10, certo? E aí eu deixo essa mensagem para vocês. Acredito em vocês. Acredito em você, no caso individualmente cada um, certo? E tenham um bom estudo. Até mais. Estarei aguardando as possíveis dúvidas, certo? Estarei enviando também um slide à parte. Então, tenham todos uma boa tarde.